E aí, pessoal? Tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é a base de qualquer casamento que busca ser firme e duradouro: a unidade no Espírito Santo. Isso aí. A gente vai destrinchar as ideias de um diálogo super interessante que a gente separou para você, que fala sobre fortalecer o casamento usando a fé e os princípios bíblicos como guia. Isso mesmo. A gente vai usar como base um episódio do podcast Aliança Renovada, que fala sobre esse conceito de unidade no Espírito Santo. É tipo um mapa para quem quer construir um casamento forte, né? Exatamente. Eu já vou avisando. Prepara o caderninho, porque tem muita dica boa. Uma coisa que me chama a atenção logo de cara foi como eles falam da unidade espiritual no casamento, indo além daquela conexão física e emocional, sabe? É verdade. Eles mostram que essa unidade espiritual é a base, o alicerce. É como se fosse um motorzinho que mantém o casamento funcionando a todo vapor, mesmo quando as coisas ficam difíceis. É tipo combustível, né? Mas antes da gente sair acelerando por aí, acho importante a gente entender direitinho o que é essa tal unidade no Espírito Santo, né? O que significa isso na prática? Boa pergunta. No diálogo, a Ana, a esposa, explica que a unidade no Espírito Santo é como se o casal estivesse caminhando lado a lado, buscando o mesmo objetivo, crescer em Deus juntos. Sei. É deixar que o Espírito Santo seja o elo que os conecta e fortalece o relacionamento. Entendi. É como se os dois estivessem remando o mesmo barco, na mesma direção, com o Espírito Santo guiando o caminho. Faz sentido. Exato. E o Carlos, o marido, complementa essa ideia dizendo que no dia a dia é normal ter opiniões diferentes, afinal ninguém é igual, né? É claro. Mas quando se trata do propósito de Deus para o casamento, o casal precisa estar em sintonia, buscando a mesma vontade. É como se as diferenças individuais fossem deixadas de lado quando o casal busca a vontade de Deus juntos. Tipo, concordar em discordar em algumas coisas, mas ter a certeza de que o objetivo final é o mesmo. Isso aí. E eles usam o versículo de Efésios, capítulo 4, versículo 3, que fala da importância de se esforçar para manter essa unidade no espírito através da paz. Que legal, a gente sabe que a paz não cai do céu, né? É preciso cultivar, buscar o diálogo, ter paciência. E esse versículo mostra que a unidade também não acontece por acaso. É preciso esforço, dedicação e ter o Espírito Santo como guia. Com certeza. E o que é mais legal nesse diálogo é que eles não ficam só na teoria, eles partem para a prática, mostrando como o Espírito Santo age no dia a dia do casamento. E como é que ele faz isso? Me explica melhor essa parte. A Ana destaca 3 funções principais do Espírito Santo: o amor incondicional, a sabedoria para lidar com os conflitos e a capacidade de perdoar. É como se o Espírito Santo fosse um amigo que está sempre ali pronto para dar uma força. Gostei da ideia do Espírito Santo como um amigo. É como se ele estivesse do nosso lado, sussurrando no nosso ouvido, nos momentos em que a gente precisa ter mais paciência, pedir perdão ou mudar de atitude. É tipo um anjo da guarda, mas que dá uns toques mais práticos. Exatamente. E essa mudança individual, guiada pelo Espírito Santo, impacta diretamente a relação, né? Quando a gente se permite ser transformado por ele, a gente começa a agir diferente, a ter mais amor, paz, paciência. Lembra daqueles frutos do Espírito que a gente aprende na igreja. É como se o Espírito Santo fosse o jardineiro que cuida do nosso jardim interior, fazendo a gente florescer e produzir frutos bons no casamento. É isso aí. E o Carlos completa essa ideia falando que tudo isso faz o casamento brilhar, mostrando para o mundo a luz de Cristo. É como se o casal fosse um farol iluminando o caminho de outras pessoas. Que bonito. Mas vamos falar uma coisa. Como a gente consegue colocar tudo isso em prática? Como a gente convida o Espírito Santo para agir no nosso casamento? Ótima pergunta. Eles dão várias dicas de como viver essa unidade no Espírito Santo no dia a dia. E a primeira dica é simples, mas poderosa: orar juntos. É verdade, a oração é como um canal direto com Deus, né? É como se a gente pegasse o telefone e ligasse para ele pedindo ajuda, orientação, força. E quando o casal ora junto, é como se os dois estivessem na mesma ligação, buscando a mesma sintonia com Deus. Exato. E eles também sugerem a leitura da Bíblia e a reflexão em conjunto. É como se o casal estivesse estudando o manual de instruções do casamento, aprendendo juntos os ensinamentos de Deus. Entendi. É como se a Bíblia fosse um mapa que mostra o caminho certo a seguir, e a leitura em casal ajuda a gente a entender melhor esse mapa e a trilhar esse caminho juntos. E tem mais. Eles falam da importância de cultivar a humildade no relacionamento. A Ana explica que o egoísmo e o orgulho são como ervas daninhas que sufocam o casamento. É como se eles impedissem o Espírito Santo de agir livremente. Faz sentido. A gente sabe que o egoísmo é como um muro que separa as pessoas, né? E a humildade, por outro lado, é como uma ponte que conecta os corações. E o Espírito Santo nos ajuda a construir essa ponte. E sabe o que é mais legal? A Ana dá uma dica super prática para cultivar a humildade. Criar momentos para conversar sobre o que Deus tem feito na vida de cada um. É como se o casal fizesse um check-in espiritual, sabe? Compartilhando as experiências, os aprendizados e as dificuldades. Que ideia bacana.
É como se o casal fizesse uma reunião para alinhar os objetivos, celebrar as conquistas e encontrar soluções para os problemas. Exatamente. E ela sugere algumas perguntas para usar nesses momentos, tipo, o que você tem aprendido com Deus? Ou como podemos crescer espiritualmente juntos? Gostei dessas perguntas. Elas abrem espaço para um diálogo sincero, profundo, que fortalece a conexão do casal. Concordo. E ao compartilharmos nossas experiências com o nosso cônjuge, a gente cria um laço de intimidade e confiança que fortalece o relacionamento. É como se a gente abrisse uma janelinha para o nosso coração, permitindo que o outro entre e nos conheça melhor. Que lindo! É inspirador ver como a unidade no Espírito Santo pode transformar um casamento, né? Mas me diz uma coisa, será que existem obstáculos que impedem o casal de alcançar essa unidade? Com certeza. A vida 2 tem seus desafios, né? E na próxima parte a gente vai falar justamente sobre os obstáculos que podem atrapalhar essa unidade espiritual. Aí sim. Então fica ligado que a gente já volta para desvendar esses obstáculos e te dar dicas de como superá-los. Até já. Pois é, a gente viu na primeira parte como essa unidade no Espírito Santo é importante, né? Mas agora vamos falar sobre a vida real. Quais são os obstáculos que podem atrapalhar essa unidade? É verdade. A gente sabe que a vida de casado não é sempre um mar de rosas. É? E no diálogo o casal menciona 2 grandes vilões: a falta de tempo e a rotina. Esses 2 aí são perigosos mesmo. A correria do dia a dia, o trabalho, os filhos. Nossa, é muita coisa. Tudo isso pode acabar sufocando a vida espiritual do casal. Sem tempo para Deus, a conexão vai enfraquecendo e a unidade fica comprometida. É como tentar remar um barco contra a correnteza, né? Se a gente não se esforçar para remar junto, a gente acaba sendo levado pela força da água e se distanciando um do outro. E a rotina, então? Essa é traiçoeira. Quando a gente entra no automático, fazendo tudo no piloto automático, a gente acaba esquecendo de alimentar o relacionamento, inclusive a parte espiritual. É verdade, a gente deixa de orar juntos, de ler a Bíblia, de ter aqueles momentos de conversa sobre a nossa fé, e sem perceber, o casal vai se distanciando. É como se a chama da fé fosse diminuindo aos poucos, até que se apaga. Exatamente. E o pior é que muitas vezes a gente só se dá conta disso quando o estrago já está feito. Por isso é importante prestar atenção nesses sinais e buscar ajuda antes que a situação piore. E o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? No diálogo, o casal dá algumas dicas para superar esses obstáculos, né? Sim. Eles falam da importância de ter uma rotina espiritual juntos, separar um tempinho todo dia, nem que seja só alguns minutinhos, para orar juntos, ler um trecho da Bíblia, conversar sobre Deus. Entendi. É como se a gente estivesse criando um cantinho especial na nossa rotina dedicado a Deus. Um momento para se conectar com Ele e um com o outro. Exatamente. É como se a gente tivesse plantando uma sementinha de fé todo dia que vai crescendo e se fortalecendo com o tempo. E além dessa rotina espiritual, o que mais eles sugerem? Eles também falam da importância de ter um mentor espiritual, alguém mais experiente na fé para dar conselhos e orientar o casal. Ah, entendi. É como se fosse um técnico de futebol, né? Alguém que já conhece o campo, as estratégias e que pode ajudar o time a jogar melhor. É uma ótima analogia. Ter um mentor espiritual é importante para ajudar o casal a crescer na fé e a lidar com os desafios que surgem ao longo do caminho. Mas e se o casal já estiver distante espiritualmente, ainda dá para resgatar essa unidade? Claro que sim. Nunca é tarde para recomeçar. O primeiro passo é reconhecer que existe um problema e ter humildade de buscar ajuda. Deus está sempre pronto para perdoar e restaurar, sabe? É verdade. É como se a gente tivesse dado um nó numa corda, sabe? Uhum. Pode ser difícil de desfazer, mas com paciência e persistência a gente consegue. E a gente pode procurar um conselheiro matrimonial cristão, participar de grupos de casais na igreja, ler livros sobre o assunto. O importante é não desistir de buscar a unidade no Espírito Santo. É isso aí. Buscar ajuda quando a gente precisa não é sinal de fraqueza, mas de inteligência. É reconhecer que a gente não precisa e nem consegue dar conta de tudo sozinho. Com certeza. E sabe o que é mais legal? Quando o casal busca essa unidade, o casamento se torna um testemunho vivo do poder de Deus. É como se o amor deles inspirasse outras pessoas a também buscarem essa conexão com Deus. Que lindo! E é nesse ponto que eu queria tocar num outro obstáculo que o casal menciona no diálogo. O egoísmo. A gente sabe que ele é um dos maiores inimigos do amor e no casamento não é diferente, né? Verdade. E a Ana, no diálogo, usa uma imagem muito interessante para ilustrar o egoísmo no casamento. Ela diz que é como se cada um estivesse remando o seu próprio barco em vez de remarem juntos na mesma canoa. Nossa, essa imagem é perfeita. Se cada um remar para um lado, a canoa não sai do lugar, né? Fica só indo e voltando sem conseguir chegar a lugar nenhum. Exatamente. Yeah. E muitas vezes a gente nem percebe que está sendo egoísta, né? A gente acha que está só cuidando dos nossos próprios interesses, mas na verdade a gente está prejudicando o relacionamento. E o que a gente pode fazer para combater esse egoísmo? Tem alguma dica prática? Tem sim. A Ana e o Carlos falam da importância de cultivar a humildade.
É como se a humildade fosse um antídoto pro egoísmo, sabe? Entendi. É como se a humildade abrisse nossos olhos para enxergar o outro com mais clareza, com mais amor e compaixão. E a gente começa a entender que o casamento não é sobre quem tem razão, mas sobre construir algo juntos, com um time. Isso aí. E sabe o que é mais legal? O Espírito Santo nos ajuda a desenvolver essa humildade. Quando a gente se abre para ele, a gente começa a ter mais paciência, mais compreensão, mais generosidade. Então é como se a humildade fosse um presente que o Espírito Santo nos dá pra gente usar no nosso casamento pra fortalecer a nossa união. Exatamente. E a Ana dá uma dica super prática para cultivar essa humildade no dia a dia. Pergunte para o seu cônjuge: o que eu posso fazer hoje para te servir? Que dica simples e poderosa. É como se a gente estivesse dizendo: ei, eu tô aqui pra te ajudar, pra te amar, pra cuidar de você. Verdade. E quando a gente serve nosso cônjuge com amor e alegria, a gente está colocando em prática o ensinamento de Jesus, que veio ao mundo para servir e não para ser servido. É verdade. E essa atitude de servir um ao outro com humildade e amor é a chave para construir um casamento forte, feliz e abençoado por Deus. Mas e aí, o que mais a gente pode aprender com esse diálogo? Na próxima parte a gente continua explorando essas dicas, né? Com certeza. Ainda tem muita coisa legal pra gente conversar. Fica ligado que a gente já volta. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho. A gente já viu tanta coisa importante, né? Como a falta de tempo, a rotina, o egoísmo, lembra? Sim, a humildade William. é essencial, né? E no diálogo, o Carlos fala uma coisa que me chamou muita atenção. Ele diz que a humildade, ela é como uma chave. Uma chave. É tipo uma chave que abre a porta pro perdão. Interessante. Explica melhor essa ideia pra gente. Ele fala que quando a gente é humilde, a gente consegue reconhecer nossos erros. Pedir perdão e perdoar o outro, sabe? Fica mais fácil. Sabe, quando a gente fica remoendo aquela briga, aquela mágoa, humildade ajuda a gente a deixar isso pra lá. Seguir em frente. Entendi. É como se a humildade fosse um botão de reset, né? A gente reconhece que errou, pede perdão, perdoa o outro e pronto. Vida que segue. Sem ficar remoendo o passado, sem guardar rancor. Exatamente. Até. E perdoar não é fácil, né? Mas o Espírito Santo nos dá força para fazer isso. Ele nos ajuda a ter um coração mais compassivo, mais misericordioso, como o coração de Jesus. É verdade. E quando a gente perdoa de coração, a gente liberta a gente mesmo. Daquela raiva, daquela mágoa, daquela tristeza. É como se a gente tirasse um peso enorme das costas. E essa leveza, essa paz interior se reflete no relacionamento, né? O clima fica mais leve, a gente conversa melhor, se entende melhor. Com certeza. E no diálogo, o casal também fala da importância de ter gratidão no casamento. É verdade. Eles falam que a gratidão é como um imã. É um imã que atrai coisas boas. Quando a gente é grato pelo nosso cônjuge, pelas coisas boas que ele faz, a gente se sente mais feliz, mais satisfeito. É como se a gente estivesse sempre olhando para o lado bom da moeda, né? Valorizando as qualidades do nosso parceiro. As pequenas coisas que nos fazem bem no dia a dia. Exatamente. E essa gratidão, ela também inspira o outro a ser melhor, a fazer mais coisas boas. É como um ciclo virtuoso, né? Incentivando o outro a crescer, a se tornar uma pessoa melhor. Que legal. Então a gente viu que a humildade e a gratidão são ingredientes essenciais para ter um casamento firme do Espírito Santo, né? Com certeza. E no final do diálogo, o casal deixa uma mensagem muito bonita. Eles dizem que o casamento é uma jornada de amor e aprendizado e que o Espírito Santo é o nosso guia nessa jornada. É verdade. E como em toda jornada, a gente vai encontrar desafios, obstáculos, momentos de alegria, momentos de tristeza. Mas o importante é ter a certeza de que não estamos sozinhos. O Espírito Santo está sempre ao nosso lado, nos guiando, nos fortalecendo, nos ensinando a amar cada vez mais. É isso aí. Essa unidade no Espírito Santo não é um destino final. É o caminho que a gente percorre junto, dia após dia, buscando crescer em Deus, em amor, em perdão e humildade. E a cada passo que a gente dá nessa direção, nosso casamento se torna mais forte, mais feliz, mais parecido com o que Deus sonhou para nós. Que mensagem linda. E eu espero que esse nosso mergulho tenha inspirado você a buscar essa unidade no seu próprio casamento. Lembre-se, não importa por quais desafios você esteja passando, Deus está pronto para te ajudar a construir um relacionamento firme, duradouro e cheio de amor. É isso aí. A gente se despede por aqui, mas a conversa continua. Que o Espírito Santo continue abençoando cada um de vocês, seus casamentos, com muita paz, amor e unidade. Até a próxima!